Sou Alexandre Maia Luz, eu vou ser o host dessa sessão. Nós temos hoje a Tabata Teles, que é doutora em psicologia e pós-doc atualmente em educação física e esporte, com ênfase em esportes marciais e esportes de combate. Esse é o quinto, sexto dos nossos encontros, do encontro do grupo de estudos sobre jiu-jitsu. Uma bela iniciativa para a gente acumular pontos de vista externos sobre esportes marciais, artes marciais, esportes de combate, né? Vamos usar o nome preferido agora. E, bom, eu vou passar a palavra para a Tabata, e a Tabata vai fazer uma apresentação e a gente vai conversar aqui. Tá? Prazer te receber. Maravilha. Prazer estar aqui. Eu nunca consigo participar, né? Então, a primeira vez que eu estou participando está sendo já falando aqui e no horário mais ingrato ainda, né? Que é esse de 2 da tarde para vocês. Eu estou em Portugal, então por isso que eu nunca consigo participar, porque quando vocês começam aí, para mim já é 10 horas da noite, então fica inviável. Então, por isso que eu pedi para ser 2 horas, porque para mim são 6, pelo menos eu consigo, né, ainda estar acordada e minimamente disposta para discutir isso. Então, eu não sei muito bem como que vocês têm feito, né, nas outras reuniões, mas ainda mais agora que está com poucas pessoas, e acho que mais ainda um motivo para a gente ter uma perspectiva mesmo de conversa. Eu não vim com nada preparado, assim, PowerPoint ou nada. Na verdade, eu vou trazer uma fala talvez até um pouco diferente da que vocês esperariam, porque vou pedir aqui um pouco de permissão para falar mais da minha falar desse tema, né? O que é lutar, afinal, mas partindo um pouco da minha própria trajetória pessoal nas lutas, né? Porque eu acho que tem muito a ver, acho que eu não conseguiria explicar de onde que surgiram essas minhas preocupações sobre o que é lutar, afinal, isso me acompanha, sei lá, desde criança, talvez, né? Então, espero que não canse muito esse relato, talvez mais pessoal, mas a ideia é para trazer uma certa linha cronológica e colocar dessa forma. Podem me interromper a qualquer momento, tal. E só para ressaltar, assim, que acho que também tem um movimento importante de fazer isso, que a gente escuta muito nas ciências, de um modo geral, que é quase uma heresia, né? Você trazer a sua experiência pessoal para as pesquisas, para os debates dentro de um contexto universitário, né? Ou em forma geral. Mas, felizmente, a gente tem tido movimentos mais recentes que buscam romper isso e falar, olha só, vamos tirar bom proveito das nossas experiências, né? Não significa misturar as coisas de qualquer forma, mas significa que há uma experiência aqui que pode ser muito importante e eu diria até crucial para algumas formas de trabalho. Então, é dessa forma que eu trago esses relatos aqui. Então, bom, eu começo, assim, a minha história com as lutas desde criança, né, com 9 anos. Eu brinco que eu não sei como é não ter um kimono no armário, porque isso sempre foi uma vida normal, ter um kimoninho ali no armário, ter um treino. Mas eu comecei com karatê, comecei juntamente com o meu irmão, né, que na época tinha 6 anos, então 6 e 9, e acho que aí a gente já traz uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão de gênero, no sentido de o meu irmão ali treinando junto, né, em termos de estrutura familiar, aquilo sempre foi passado como algo normal. Não enfrentei uma resistência assim da minha família, muito pelo contrário, sempre fui incentivada. E demorei para entender que eu era mulher nas lutas. Isso foi um processo para mim, porque mesmo vendo poucas mulheres treinando, mas eu não passava, né? Isso não passava pela minha cabeça. Quando você é criança também, isso não pega tanto, né? Do que quando você começa a ir para adolescência, idade adulta. Então, claro, aquela perspectiva da luta como brincadeira, né? Aquela perspectiva da luta que não tinha uma seriedade, tinha um compromisso, porque eu venho de uma família que sempre cobrava muito disciplina, né? Não podia faltar treino, nem para estudar, tarará, mas o que eu quero dizer é que tinha aquela ideia da luta como uma brincadeira. E com uma certa forma de empoderamento de resolução de problemas. Então, lembro que num primeiro momento era aquela coisa de, olha, eu posso lutar, então se meu amiguinho na escola me incomodar, eu posso chutar, eu posso... E assim, eu comecei a resolver alguns problemas na escola até entender que isso não era muito interessante, então, né, depois a gente vai amadurecendo, enfim, e essas coisas vão ganhando outros contornos. Então, 10 anos depois, né, para também não me perder muito nesse período, 10 anos depois eu peguei a faixa preta, numa época que o karatê ainda não tinha tantas crianças faixas pretas como tem hoje, então era uma outra lógica aí de se ter o karatê, mas a questão é que eu tive responsabilidades muito cedo e tive que olhar a luta já de uma outra forma.
né, nesse período. E aí veio a minha primeira grande crise, que tem a ver especificamente com o karatê, que era, naquela época, isso 10, 15 anos atrás, o karatê estava ficando cada vez mais esportivizado. Isso mudava muito, passou a mudar muito a minha forma de me relacionar com aquela luta, porque eu vim de um treinamento que mesmo como criança aquilo tinha um tom de brincadeira, mas era aquele treinamento que a gente brinca mais old school, né, de fazer calejamento, de ter defesas muito fortes, aquela coisa da resistência, e de repente a gente tinha que treinar agora com protetores, que era uma coisa que eu não estava habituada a fazer. A gente não podia bater mais forte, a gente tinha que ser muito rápido e muito ágil. É claro que precisei estudar arbitragem, todas essas coisas, mas esse não era o incômodo. O incômodo era que o que era lutar para mim não era o que estava sendo entendido como lutar naquele momento, né? Então o meu professor começou a me cobrar muito que eu participasse mais de campeonatos. Eu ainda insisti no determinado momento, mas depois eu falei para ele, olha, não vai dar. Não é isso que eu quero, porque é uma coisa muito distante daquilo que eu estou fazendo aqui, daquilo que eu sempre fiz. Então, o fatídico dia em que eu desisti foi um dia que eu perdi de 6-0. Na época, tinha uma regra que se fossem... Não era 6-0, era 3-0 no caso, porque se fosse 6 vazares ou então 3 e pontos, né, automaticamente a pessoa que fez esses pontos era o vencedor do tempo. Então, foi uma derrota, né? Só que o que aconteceu? Eu não senti nada. Isso me chamou muita atenção, porque, teoricamente, eu levei vários golpes, mas eu não senti nenhum deles. E aquilo pra mim foi muito esquisito. Eu falei, como é que é isso? Eu tô lutando, mas eu perdi, né, de lavada e eu não senti nenhum golpe. Não tô dizendo que precisava machucar ou algo nesse sentido, mas eu precisava sentir que, né, que eu perdi. Eu precisava. Então, nesse dia eu falei, olha, não dá pra mim. E tem um outro ponto que é interessante, que eu tava olhando nas Olimpíadas, que até hoje tá assim no karatê, que é o Open Class feminino é a partir de 63 quilos. Eu acho isso um absurdo, porque você vê o quanto que é uma modalidade que acaba funcionando cada vez mais na lógica da agilidade, vai ganhar o mais rápido, o leve, né? E o karatê tradicional não era assim, né? Então, eu vou falar mais dessa crise, porque com o passar do tempo também, questões de trabalho, eu fui me afastando um pouco do karatê, continuei dando aulas, cheguei a segundo dan, né? Mas com o trabalho eu não consegui mais conciliar as coisas, tive que encerrar minhas turmas, tudo. E aí comecei a fazer pesquisa com isso, porque até então eu fazia pesquisa mesmo como psicóloga. Você quer falar, Alexandre Wilson? Isso, só para Tá, organizar a dinâmica, tá? A Rayane tá entrou bem. agora também. Tu prefere que a gente vá batendo papo contigo enquanto tu fala, que tu faça... Pode. Vou fazer duas observações. Uma no meu caso, foi com o judô, e aí eu parei exatamente no mesmo ponto que tu, na transformação de uma atividade que começa lúdica, e acho que para mim nunca foi lúdica. Eu treinava, eu fui para o judô por conta dos meus primos. Meus primos já eram competidores, sim, sim, campeões estaduais, pelo menos um deles, e com um japonês old school. E, então acho que nunca foi lúdico. Mas chegou uma hora que eu fui conduzido para a competição, né? Fui conduzido para a competição e eu não dava mais conta de subir os níveis que iam sendo jogados sobre mim. Não, agora você vai para o estadual, agora você vai para isso, agora você vai para aquilo. E outra coisa, eu acho que falasse uma coisa que sempre me toca muito, quando tu fala da experiência de primeira pessoa, né? Eu vou só deslocar um pouquinho o ponto, que a ênfase foi na pesquisa, mas assim, eu olho para a gente na filosofia, né? Tem uma coisa de cultura, né, associada à primeira pessoa. Eu sempre provoco, quando vou falar de artes marciais, dentro da universidade particularmente, a gente não tem nenhum problema em elevar certos objetos culturais a tema de investigação. E quando a gente olha de perto essa elevação, ela é feita em primeira pessoa. Então, o cara escreve lá uma tese sobre um poema do Goethe, nada contra, eu uso como. Alguém fez a experiência de primeira pessoa de ler aquilo e supor, escrever um primeiro texto, chamar a atenção dos outros para a relevância daquilo, de quanto aquilo, sei lá, representa a experiência humana, ou isso ou aquilo. Essa concessão não é autorizada para todos os temas, né? Tu não pode chegar na universidade e fazer uma observação, isso acontece comigo,
relatar a experiência de primeira pessoa sobre artes marciais, né? Porque artes marciais são coisas, imagina, no mais jiu-jitsu com toda imaginário em torno, né? São coisas de brucutu, de troglodita, disso, daquilo, etc. e tal, né? Uma pegada de preconceito cultural, assim, no fundo, e eu faço relato de primeira pessoa exatamente para atacar essa pegada de preconceito. Eu acho que na psicologia é bem semelhante, né? Assim, melhorou, mas quando eu estava na graduação, quando a gente falava de esporte, é como se o corpo não interessasse, é como se falar de esporte, falar de corpo e se interessar por isso te deixasse menos inteligente, era quase como se fosse isso, né? Era quase, como assim? Você vai falar de esporte? As pessoas na época as pessoas não viam a importância, porque hoje a gente já tem um discurso, né, da importância do exercício, da atividade física, muito mais forte, consolidado, que na época não se tinha, né? Então era o campo do fute. O É, esporte, o exercício, falar do corpo e movimento era o campo do fute. Tanto que é engraçado, porque eu falo dessa trajetória toda e eu não fiz só karatê, eu fiz várias modalidades, sempre fui muito envolvida com esporte. Mas eu não pensava em juntar as coisas, né? Eu queria trabalhar com psicologia do esporte, mas eu sou de Fortaleza. Na época, lá não tinha quase ninguém trabalhando com psicologia do esporte, ninguém falava disso. Eu ficava lendo sozinha as coisas. Eu imaginei que fosse conseguir trabalhar com isso, na verdade. E juntar com a minha experiência pessoal, não, isso só foi acontecer, sei lá, anos depois, né? Aí era que era inimaginável mesmo, né? Então eu fui muito para o campo da saúde mental, mas aí apareceu atleta já procurando trabalho de psicologia do esporte, pouco tempo depois que eu me formei, então acendeu aquela luzinha, opa, então acho que dá para trabalhar com isso aqui e fui fazendo mais cursos, blá, blá, blá. Até que eu termino meu mestrado, eu falo assim, quer saber? Eu não vou abrir mão de estudar esporte. É isso mesmo que eu quero, mas aí vinha a questão. Eu já estudava fenomenologia desde a graduação, já trabalhava com fenomenologia e muito a perspectiva merleau-pontiana das discussões sobre corpo, movimento, e para mim fazia muito sentido manter essa linha para pensar o esporte, porque de novo eu estou falando de corpo e movimento, então eu falei, não vou abrir mão de trabalhar com esporte com fenomenologia. Agora, cadê encontrar orientador? Porque essa parte foi muito dolorida, foi muito. E eu tentei não só no Brasil, eu tentava, era aquela época do Ciências Sem Fronteiras, então eu saía tentando em outros países e os departamentos de filosofia não me orientavam porque era esporte e os departamentos de esporte não me orientavam porque eu queria trabalhar com a linha mais filosófica. Eu não encontrava nenhum departamento juntar essas duas coisas, porque o pessoal que trabalhava com o esporte era muito técnico, técnico, técnico. O pessoal que trabalhava com a filosofia, não. Esporte, assim. E aí calhou de eu conhecer o Cristiano Barreira, que é meu supervisor até hoje, né? Foi meu orientador no doutorado, que é karateca. E de repente eu descubro que tem alguém, karateca, que fez uma pesquisa com karatê, com fenomenologia. Eu falei, como assim? Pera lá. E aí comecei a colaborar com o laboratório dele, a gente foi vendo essas possibilidades. Na época eu ainda não tinha um projeto. E foi muito engraçado como que eu tive a ideia de fazer o projeto, porque surgiu de discussão de mesa de bar. Então, eu literalmente levei discussão de mesa de bar para um projeto de doutorado, porque naquela época foi o boom do UFC no Brasil, né, ali em 2013, e eu acompanho muito a família Matida, não só o Lyoto, mas principalmente o pai dele. A época que o Lyoto Matida foi pro MMA, foi pro UFC, ele estava ganhando tudo, e de repente ele começa a perder. E eu ficava encantada com aquilo ali, porque o Lyoto lutando, porque, por exemplo, você já tinha o Georges St-Pierre que vinha do karatê, mas ele tinha uma movimentação muito misturada das lutas. O Lyoto não, ele trazia o karatê mesmo. A movimentação dele era, mesmo ele tendo feito sumô, jiu-jitsu, mas ele trazia a movimentação do karatê. E o mais importante para mim, né, dentro da psicologia e da fenomenologia, que era uma lógica de combate. Claramente não era a mesma lógica de combate da maioria dos lutadores do MMA, porque isso vem muito do karatê. Tem até uma lógica do karatê Shotokan que diz que você, como o tigre, né, você fica na espreita, você fica quieto, porque se você sair, você tem que acertar. E o Lyoto sempre fez muito isso, né? Ele fica ali parado, estudando, quando ele sai, né? Tanto que os índices dele de acerto são altos. Só que o público quer ver o espetáculo. E a discussão com os meus colegas era, os meus colegas achavam horrível vê-lo lutar, porque ele não demonstrava agressividade, ele não mostrava que queria. E eu falava, mas para que diabos ele vai gastar energia desnecessariamente? Eu perguntava, né? Se ficar dando chute e soco no ar, né? Então, muito claramente, a gente estava diante ali de
duas lógicas muito diferentes de funcionamento daquele mesmo fenômeno, né? Então, o que era o lutar ali? Claramente tinham duas ideias do que era lutar. Então, eu falei, bom, eu quero então fazer um estudo comparando Karatê e MMA para entender essas lógicas de combate, para entender o que é que está em jogo ali. E acabei colocando também a capoeira no meio, que eu pensei que fosse dar um contraponto legal, porque o Karatê tem essa perspectiva mais tradicional, né, oriental, de arte marcial, o MMA essa perspectiva mais espetacularizada e a capoeira parece que vem com aquela ideia de uma luta tradicional, da questão cultural, rítmica, então me pareceu que as três iam trazer três diferentes facetas, né? E fui entrevistar lutadores, perguntava para eles como era a experiência de lutar para eles, eles iam me falando das suas lutas. Então eu trabalhava com perspectiva bem descritiva, né? O que que você vê, o que que você sente, o que que você escuta, como é que é isso, né? E tentando fazer com que eles, né? Já aconteceu inclusive de algumas entrevistas, assim, eu fazia às vezes a entrevista no tatame mesmo, né? Já aconteceu uma das vezes da pessoa já não conseguir mais falar e ficar birimbolando ali no tatame e com onomatopeias porque ela já não conseguia mais explicar com as palavras, né? Infelizmente eu gravei só com áudio, mas me marcou muito porque realmente a ideia era fazer com que a pessoa revivesse um pouco aqui para conseguir me contar, né? Então, isso me marcou e eu comecei a pensar em outras formas, né? Porque eu pensei, primeiro isso, né? Eu pensei, poxa, eu tô perguntando algo para ela que ela viveu já tem um tempo, então eu vou puxar para a memória, ela vai ter que trazer para o plano reflexivo, e isso já tem muitas quebras, né, da experiência. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Assim, só para deixar claro que o doutorado saiu direitinho, teve bons resultados, mas eu tive esses questionamentos que me levaram depois a fazer a pesquisa de outra forma, né, que foi o que eu no pós-doutorado. Então, teve esse primeiro momento que eu comecei a pensar muito que era legal pensar outras formas de investigar isso, porque se eu estou falando de um corpo em movimento, eu não posso me pautar só numa esfera reflexiva, só numa linguagem verbal, eu preciso ter outros meios de acessar aquilo ali, porque se perde. E a outra coisa era que eu comecei a perceber que tinha algumas coisas que eu só compreendia porque eu lutava também. Algumas coisas que às vezes estavam nas entrelinhas, algumas coisas que... e aí ficou muito claro, porque como eu fiz quase 30 entrevistas, eu tive que pagar uma pessoa para transcrever e depois eu escutava e fazia toda a revisão, né? E ela sofreu, coitada, porque tinha nomes que ela não entendia. Para mim, nas entrevistas, estava muito claro, o pessoal do karatê usando os termos todos em japonês, e ok, o MMA, capoeira, não senti dificuldade nenhuma. Ela sofria, coisa que eu não conseguia entender, e eu falei, não só pelos termos, mas tem coisas ali, como eu falei, nas entrelinhas que eu só conseguia pegar porque eu tinha essa experiência. E vale ressaltar que eu também... Fala. Não, não, só para. Eu vou ilustrar o teu ponto com a minha experiência, tá? No meu caso, foi. O que é para ti era objeto de pesquisa, para mim foi objeto de autoavaliação, né? Eu não estava fazendo pesquisa, mas a minha experiência adulta, eu fiquei no judô até uns 14 anos, acho que dos 8 aos 14, e aí voltei, acho que com uns 30 anos de idade, e comecei no jiu-jitsu. A escolha do jiu-jitsu foi meio acidental, eu tinha o joelho já meio estourado e nem pensei em voltar para o judô. Um colega treinava jiu-jitsu, eu nem sabia direito o que era, não frequentava ali os ambientes, fui e fiquei até hoje. Mas no começo, lembro que um dos meus instrutores sempre dizia, e dizia assim, não muito educadamente, para de pensar, porra, pensa demais. E aí eu me dei conta, de fato, que tinha um certo tipo de evento ali, que no meu caso, eu acho que é bem o teu ponto num outro nível, né? Que era o, aspas, pesquisador, não o pesquisador, o filósofo, no tatame, lidando com os problemas e talvez lidando com o corpo ao modo de filósofo, né? Reflexivamente, argumentativamente, pá, 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 pá. E o cara entendeu isso, né? Ele não Sim. entendia a teoria, não entendia nada, mas ele via os resultados, né? Pensa demais. E certamente não era um para de pensar e faz qualquer coisa aí, não era isso. Como é que faz esse meio campo, né? Então foi, eu acho que foi bem no que tu está descrevendo, a partir de uma ótica, a partir de um ponto de avaliação diferente, né? E aí eu tive que achar essa solução teorética. Como é que eu vou para o filósofo, para o tatame,
sendo filósofo para não ser filósofo no papel. Eu vou guardar isso, porque eu vou falar mais para o final, porque tem mais a ver com o que eu tenho feito mais recentemente, né? Porque eu tenho feito uma pesquisa que a gente chama mesmo de imersiva, então eu uso mesmo a minha experiência no tatame enfim, elaborar as coisas que eu tenho elaborado, então guardo isso aí, porque vai ser uma das crises, né? Mas seguindo essa cronologia, assim, desse meu incômodo, né, que surgiu desde o doutorado, de pensar que ferramentas metodológicas eu poderia proporcionar, é importante mencionar que eu sempre gostei de praticar outras lutas. Isso hoje é muito tranquilo, mas 15 anos atrás era um problema sério, né? O meu professor de karatê, por exemplo, foi contra quando meu irmão começou a fazer judô, depois jiu-jitsu, né? Na cabeça dos mestres mais antigos, você tinha que melhorar a sua arte marcial e não treinar outra. Então, eu não conseguia praticar muito, mas eu fazia uma aula, o pessoal sabia que eu gostava de luta, né? Então, na academia tinha um treino de Muay Thai, Tabata, sobe aqui, faz. E eu tinha essa facilidade com outras lutas, embora não tivesse feito, né, mais seriamente nenhuma outra, além do karatê. E o meu irmão, como acabou desistindo, ele desistiu antes de mim do karatê, uma crise muito semelhante. Se você conversar com karatecas, essa crise do karatê old school, esportivização, pega muita gente. Acho que das lutas, o que eu vejo, onde eu vejo que isso é mais pesado tem sido no karatê. E o meu irmão não aguentou, né? Parou mesmo no primeiro dan e foi treinar o judô, depois jiu-jitsu, e me chamava muito, ia por conta de horário e tal. E aí, mais ou menos em 2017, eu decidi entrar no jiu-jitsu. Eu já tinha alguma coisa, assim, alguma intuição de que eu ia conseguir trazer a minha experiência para fazer uma pesquisa. Começou a minha preocupação de que eu tenho certa experiência com luta e pé, mas eu tenho quase zero com chão. Vou precisar melhorar o meu chão. Então, desde que eu entrei no jiu-jitsu, já em 2017, eu sempre entrei de uma forma muito séria, né? Assim, treinar o máximo que eu conseguisse, né? De não treinar de qualquer jeito. Então, me mantenho, acho que até mais do que nesse começo. Acho não, certamente até mais do que nesse começo. E já tinha um pouco essa intuição. E me marcou muito uma ida também em 2017, mais ou menos na época que eu estava começando, que eu fui ao Japão. Era um congresso de artes marciais da IMEX, né, que é uma associação internacional de artes marciais, pós-combate. Inclusive, o evento deles esse ano, que seria na China, vai ser online, vai ser agora em outubro, para quem tiver interessante aproveitar que é virtual. E fomos eu e o Cristiano, na época meu orientador do doutorado, também karatê, que a gente foi fazer visita técnica em dojos. Então eu realizei o meu sonho de infância, que era ir para Okinawa, acho que esse é o sonho de todo karateca, que é a ilha onde o karatê começou. Mas a gente treinou em dojos em Okinawa e treinamos em Tóquio também. Isso deu uma reviravolta na nossa cabeça. Foi absurdo, porque o treinamento que a gente fez em Tóquio, a gente já esperava que fosse um treino mais duro, né, que é a JKA, que é uma associação conhecida por treinos mais fortes, então a gente tentou se preparar fisicamente para estar ali, mesmo sendo tudo japonês, quase ninguém falando inglês, mas a gente conseguia entender porque os termos eram os mesmos, né? Então era aquela perspectiva quase, então assim, aquela perspectiva quase militarizada, né? Daqueles comandos muito certinhos, aquela coisa muito no fim, assustador você repetir em voz alta, gritando os lemas do karatê. Eu nunca tinha presenciado aquilo, né? Mas é porque eu não sou dessa federação, mas para quem diz que isso é comum, né? E quando a gente chega em Okinawa, é uma lógica muito diferente, né? Um pessoal acolhedor, olha, vem os mestres assim, 10º dan, falando: se você tá aqui, então a gente é família, né? Esse negócio de decorar lema do karatê começou a rir, né? Não, isso é coisa militar. O meu lema do karatê é o que é importante para o meu dojo. O que é importante para você, para o seu treino? Então, é o seu lema, né? E eu olhava para o Cristiano, o Cristiano olhava para mim, o que está acontecendo? Porque a gente nunca tinha escutado aquilo na vida. Para a gente, o karatê era aquela coisa que você tem um movimento e você tem que treinar trocentas vezes até fazer o mais próximo da perfeição. Mas aí os mestres lá estavam dizendo: não, você tem que conhecer seu corpo e você tem que ver o que é melhor para o seu corpo. Então, e ele chamou muita atenção deles, que falava assim, com os dedos todos calejados, fazendo todo aquele trabalho, né, dos vasos com areia para fortalecer e tal.
mas ele dizia assim, mesmo que eu treine muito, eu não tenho essa força de um jogo. Então, o meu karatê hoje é aprender os pontos vitais, e aí ele ia certinho aqui, com a unha, ele deixava a unha grande já de propósito para encaixar os pontos vitais. Você não encontra isso em nenhuma aula de karatê, mas por que aquilo não é karatê? Se a lógica do karatê é transformar o corpo em arma e tal, né? Então, começou a ficar muito claro para mim o quanto que o karatê se japonizou, né? O quanto que o karatê que a gente vê no Brasil e em outros países está muito mais próximo dessa perspectiva de Tóquio, né? Da ilha principal do Japão, do que de Okinawa. O quanto que o pessoal de Okinawa nem se considera japonês, né? Então, e foi muito interessante sentir isso na pele. Acho que isso foi mais importante, porque uma coisa é a gente ler, outra coisa, se eu sentir na pele a diferença que é uma defesa de alguém que treina para competição e de alguém que caleja todos os dias. A diferença que é treinar com o mestre que vai pedir para eu ficar repetindo em uníssono o lema, e o mestre que vai olhar para mim e vai dizer o que é importante para você. Esse é o seu lema. Então, acho que foi nesse momento que veio essa ideia de, olha, né, se eu quero entender um pouco melhor, trazer essa questão das lutas em primeira pessoa, trabalhar com pesquisa, eu preciso realmente sentir isso na pele, né? Então foi um pouco a partir daí que surgiu o meu projeto de pós-doc, que eu estou tendo que encerrar agora, mas a ideia dele era, já estou falando no passado, né? Já estou me acostumando com a ideia de encerramento, mas assim, a ideia dele era dividido em duas partes. Uma que era mapear lutas, então eu queria entender os diferentes tipos de lutas que a gente tinha pelo mundo. Eu não desisti desse sonho, que é de ter um mapinha e ter como se fosse um Google Maps, e eu ter as bolinhas em vários países, sinalizando o que é que tem de luta por ali. E eu fiz um plano meio megalomaníaco que eu tinha que praticar aquela luta pelo menos uma vez. E isso exigiu de mim treinar, né, bastante jiu-jitsu por conta do que eu já falei. Eu não tinha base de luta no chão. Então, se eu chegasse num lugar, por exemplo, que é muito comum você ter wrestling tradicional, basicamente cada país tem o seu. Se eu não tivesse muita noção de grappling, eu ia ficar muito atenta ao meu próprio corpo, né, ao aprendizado do movimento. Isso ia atrapalhar o processo, eu não queria aquilo, né? Eu queria ter uma mínima familiaridade para conseguir perceber as nuances daquela prática. Então, esse era o primeiro objetivo, e o segundo era, a partir disso, tentar então pensar ferramentas metodológicas específico para as lutas a partir da psicologia do esporte e da fenomenologia. Porque normalmente quando você trabalha com psicologia do esporte, você pega técnicas de outros esportes e você traz para as lutas, mas assim, é uma outra lógica, sabe? Uma coisa que eu bato muito na tecla, por exemplo, né? Vou sair um pouco, mas eu vou. A gente tem algumas divisões na psicologia do esporte com relação às áreas de atuação, e a gente divide alto rendimento, prática de tempo livre, blá, blá, blá. Principalmente no jiu-jitsu, é muito comum você encontrar pessoas que treinam todos os dias e elas não têm o menor interesse em ser atletas. Mas aquilo não é uma prática de tempo livre. Aquilo não é recreativo. Aquilo tem uma importância na vida daquela pessoa. Ela leva aquilo com muita seriedade. E isso está cada vez mais crescente. E eu vou dizer que uma pessoa dessa não está em busca de um alto desempenho, ela está. Ela só não quer competir, mas ela quer melhorar o desempenho dela. Então veja que a própria psicologia do esporte, ela pensa na perspectiva do esporte muito dicotômica. Ou você compete, ou você faz quando quer se divertir, tempo livre.